Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base. Estamos aqui numa parte muito importante, que é a parte onde aprendemos aí sobre o desencarne, né? O desprendimento da alma, uma parte que nos interessa muito. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, né, Noah? A Suzele vai fazer a nossa prece de gratidão. Sim, então, nesse momento, vamos nos ligando, serenando, nos acalmando, nos ligando aos nossos espíritos guardiãs, nossos anjos de guarda, a espiritualidade amiga que está sempre conosco, pedindo a permissão para adentrarmos nesse estudo, com muita fé, com muita humildade, com muita gratidão. Vamos iniciando o estudo de hoje, rendendo graças a Deus, com a permissão de Allan Kardec, seus espíritos que fizeram também o livro. Damos graças a Deus. Graças a Deus, Suzele, obrigada. Então, vamos dar continuidade onde paramos aqui, que estamos no livro segundo, capítulo 3, que é o retorno da vida corpórea à vida espiritual. E hoje vamos dar continuidade, que é o item 2, que é a separação da alma e do corpo. Nós falamos da 155, como se opera a separação da alma e do corpo, e agora nós vamos para 155A. Aí Allan Kardec pergunta: a separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? E aí os espíritos respondem: não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem. Então, aqui, Kardec, ele vai fazer um comentário, e esse comentário de Kardec é bem explicativo, porque nessa pergunta, Kardec, ele quer saber, né, que no momento que se apaga, que se há essa separação total do corpo e da alma, de forma brusca, e se tem uma divisão, ó, aqui é a morte, aqui é a vida. E os espíritos aí estão respondendo para nós que não, que é de forma bem gradual. Então, aqui Kardec, ele faz esse comentário. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório, que se separa do corpo, quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros,
Porém, sobretudo, naqueles cuja vida foi total material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, desculpa, nenhuma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados e sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo, e às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Então, Allan Kardec, ele nos fala aqui no comentário que a morte, nenhuma desencarnação é igual a outra e depende muito do nosso estilo de vida, como nós vivemos aqui. Se a gente é todo material, se ainda é muito ligado nos vícios, aí esse processo da desencarnação, ela se torna mais difícil. Eu fiz o comentário semana passada do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, e ali, realmente, a gente vê os processos de desencarnação, um é diferente do outro. E a gente, quando a gente fala, né, a gente não é ensinado para morrer. Eu digo que esse estudo aqui é o que nos ensina a como a gente fazer essa passagem para o mundo espiritual, é onde nos ensina a morrer, porque aqui eles já estão nos explicando que é como nós vivemos, como nós vamos nos melhorando. Essa reforma íntima que é constante, é um processo, é um pouquinho por dia, é tudo isso que vai contar, porque como Allan Kardec falou, que para muitos até se confundem, porque é rápido, para outros é um pouco mais demorado. E a gente vê por obras que tem espíritos que é tão arraigado ao material, e quando eu falo material, a gente não deve entender que são coisas materiais de dinheiro, de valor. São coisas também apegadas àquilo que gosta, a pessoas, aquela coisa de possessão. Então, tem espíritos que ficam ali, ao lado do seu túmulo, porque eles ficam tão apegados ali à família, a um ente querido, a um filho, a um marido ou vice-versa, a uma esposa, que não se desprendem, querem ficar ali. Então, quando a gente fala o todo material, envolve tudo isso. Por isso que o Espiritismo, ele vem nos explicar que a gente vem aqui para nos melhorarmos, para nos desapegarmos. E aí, Kardec, ele fala também aqui que conforme a gente pode fazer essa reflexão, que conforme a gente vai ficando com
com mais idade, que a gente vai, eu não sei vocês, mas conforme a gente vai pegando mais maturidade, a gente vai se desprendendo de muita coisa. Hoje, por exemplo, não me dá prazer ver o meu guarda-roupa cheio. Eu quero já logo me desfazer, doar, criar aquela, a trabalhar em mim aquele desapego, né? Às vezes assim, o menos é mais, né? Às vezes não precisa de tanta comida, pode ser menos. Então a gente vai dando importância a tantas coisas que antes para a gente não era. Então a gente vai criando um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, que é uma parte que ele fala, que é o intelectual, que é o moral, que a gente vai aprimorando tudo isso. E, e aqui Kardec é interessante que quando ele fala o desenvolvimento moral e intelectual, não necessariamente é, é de religião que ele fala. A espiritualidade independe de religião para nós nos melhorarmos. E a busca desse desenvolvimento é a moralidade, é a forma como nós vivemos, como nós encaramos as aflições que passamos. E é interessante que Kardec ele até cita aqui em um momento, e que toda essa observação foi feita através dos próprios espíritos, gente, que vieram, né, comunicar a Kardec. Então é interessante essa parte, porque vale a pena sempre ler de novo esse comentário do Kardec, porque é muito autoexplicativo. É isso, se alguém quiser comentar. Assim, para ilustrar um pouco, não sei, eu vou citar uma obra de ficção, né, daquele filme Ghost, né, não sei se é assim a pronúncia, que explica bem, né, tudo isso que você comentou. Ele não tinha, o personagem principal, ele não tinha um apego excessivo na matéria, e acho mesmo que nem com a namorada, né? Mas por uma obra de caridade dele, ele permanece no mundo para ajudar, né? Para que ela não sofra nada. E a gente percebe assim no filme também várias mortes violentas, né, de espíritos inferiores, como foi esse desencarne, né? Só para ilustrar, Meire, tá? Porque você já falou tudo, tá? Só para ilustrar, tá? Mas é Então esse interessante. é muito bom, né? Assim, para fixar. Muito bem lembrado, Suzele, esse filme Ghost, ele realmente, o que você falou, não que exatamente ele estava ali na matéria, materializado, mas ele teve um auxílio da espiritualidade, né, para poder ajudar. Então, a forma como ele viveu também na Terra, porque como ele foi de forma brusca, o processo do desencarne, do desenlace, ele é um pouquinho, não é tão rápido, né? Vai sendo devagar, e ele teve o merecimento. Isso me fez lembrar, Suzele, que assim, a gente tem que fazer por onde, porque tem casos em que algumas obras explicam isso, que o ser humano ele é tão arraigado à matéria, tão arraigado nos seus vícios, que a espiritualidade fala assim, vê a situação, entende tudo, mas ele vai ter o tempo dele. Às vezes vai ter que passar por aquele processo sozinho, mas para que seja uma forma de aprendizado. Sim. É verdade. Aqui ele fala que a alma ela se desprende gradualmente, né? E a gente, com esses estudos, como você mesmo comentou, Mary, aliás, muito bem comentado, é, a gente pode ir fazendo esse desprendimento em vida, como você mesmo falou, se, se deixar, se desprender das coisas materiais, a gente já pode ir se preparando, né? Porque a gente sabe que o que a gente leva é o que a gente adquire, né?
de estudo, de conhecimento, e o que a gente faz de bondade, de caridade para com o ser humano, né? Com os que estão ao nosso redor, né? Então, para morrer bem, como diz aquele ditado, viver bem, né? É só isso. Alguém mais vai falar? Posso ler a 156? Pode sim, Clê. 156. Kardec pergunta: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Aí eles respondem: na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Então, aqui, eles frisam bem, na agonia. Então, na fase que a pessoa já está lá no fim da vida, né? Quase indo, então, na agonia, quando já está indo embora. Às vezes, então, isso aqui é bem, eles confirmam bem que não é sempre. Aliás, pelo que eu percebi aqui, é quase incomum, mas que pode acontecer, né? Mas o que acontece da alma sair e o corpo continuar funcionando é aquilo que a gente já viu, né? Oh, que lindo! Por exemplo, às vezes o corpo fica funcionando, por quê? Porque fica ligado a algum aparelho, né? A gente sabe que tem aparelhos que fazem o sangue bombear, o coração bombear sangue para as veias, e aí fica a respiração, mas só que a alma já pode ter ido embora, porque o corpo é só, a gente já aprendeu que o corpo é só um pedaço de carne, né? Se ele continua funcionando por aparelhos, não quer dizer que a alma esteja lá, porque a alma independe de aparelhos. Quando sente que já terminou os fluidos, a alma vai embora, a alma deixa o corpo. E às vezes as pessoas continuam mantendo o corpo, entre aspas, né, vivo por aparelhos, mas a alma pode, normalmente, ela vai embora. Dizem que quando ocorre a morte cerebral, acabou, né? Porque é aí que a alma vai embora, porque aí a alma não tem mais função. Se acaba, se tem a morte cerebral, o corpo, a alma não tem mais o que fazer ali para aquele corpo, né? Então ela vai embora. E se o corpo fica funcionando, é por causa de aparelhos, alguma coisa nesse sentido, né? E isso aí eu acho muito interessante quando é para doar órgãos, né? Quando é para fazer eutanásia. Então, essa informação eu acho muito importante com relação a esses dois atos, né? Que a gente faz. Mas, fora isso, normalmente a alma vai antes. A alma vai e o corpo é que finaliza, né? A sua vida. Eles colocam, né, o eletroencefalograma, né, como o exame principal para saber se o indivíduo realmente já perdeu todas as funções, né, mentais no cérebro, como para dá-lo como morto. Antigamente era quando o coração parava, hoje já se sabe que não. O coração
ele pode ser feito, parar, e pode ser feito até um transplante, tirar o coração, transplantar outro órgão, desde que a mente esteja funcionando, né? Então, a mente é o principal fisicamente, né? Então, se sabe. Então, aí a questão da eutanásia, fazer ou não, né? É uma questão que envolve muitos conflitos, né, para os familiares, que eles acham que a pessoa vai retornar porque o coração está batendo, e não vai, né? Então, nesse momento, pode ser doados os órgãos, né? E uma vez que a alma deixa o corpo, ela não volta mais, né? Sim, Ela vai embora. Vai virar espírito, né? Como a gente já viu, né? e o Que a corpo alma pode auxiliar outras pessoas, né? Essa pode carcaça ser auxilia útil. pessoas, a Ex- visão, tantos órgãos, né? Isso, Exatamente. É como você falou, a carcaça, né? né? Essa casca pode ser útil, pode ainda Pode praticar ainda ser, faculdades. né? Exato. É isso aí, meninas. Vocês já comentaram tudo aí. Vamos para 157, então? Então, 157. No momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. A alma sente, muitas vezes, que se quebram os liames que aprendem ao corpo, e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado do espírito. Então, aqui eu vejo que é uma questão, como a Meire falou, de como você viveu. Então, os espíritos um pouco mais evoluídos, ou com algum conhecimento, principalmente da doutrina, como estamos fazendo agora, que são menos apegados à matéria, eles, eu acredito que sentem, né, esse desligamento desse mundo. E cada vez mais eles vão se entregando, né, gradativamente a essa passagem para o mundo espiritual. E acredito que vão vendo e sentindo todo o amparo da espiritualidade. Então, é uma bênção, né, que a espiritualidade nos dá, aquelas pessoas menos materialista, com conhecimento maior, né, que viveram melhor, né, que praticaram a humildade, a caridade. Então, nesse momento, eu acredito que elas têm esse amparo, né? Então, gradativamente, elas vão se desligando e talvez, né, vão se encontrando com parentes, com amigos, para ajudá-los, né, nessa passagem. Enquanto que os espíritos que viveram mais na matéria, mais no apego, eles têm uma dificuldade maior para esse desencarne, para essa passagem. Então, a gente percebe, não sei se eu vou falar uma besteira, mas a gente percebe pela expressão do morto quando ele foi mais em paz, né? Tem pessoas que você percebe na expressão um sorriso, né? De quem viu alguma coisa muito bonita, né? E outros, você vê uma expressão mais carrancuda, que eu acredito que não seja só da dor física, né? Porque muitos sofrem fisicamente muito para esse desencarne, né? Mas por ver, talvez, um filme passando onde ele fez muita coisa errada, né? E não há mais tempo. Então, eu acho que pela expressão assim do corpo, da carne, você percebe, né, essa passagem. Então, quanto mais evoluído, eu acho que melhor essa passagem, mais amparo recebem. Eu entendi assim.
É legal essa sua observação, Suzy. Eu também já reparei em algumas pessoas, alguns corpos, né, na verdade, que ficam diferentes. Uns realmente ficam com semblante em paz, outros, como você comentou, fica mais sisudo, a boca reta, né? Então, eu acho que, de repente, eu concordo com você, tem a ver, sim, com a forma que a pessoa se desprendeu, né? Porque se a gente é muito apegado à matéria, realmente o desprendimento não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter uma luta ali, né? Mas é bem isso, eu concordo com a sua observação. Eu já tinha reparado, eu nunca tinha parado para pensar, mas realmente. É uma luta assim que pode durar dias, né? Como eles colocam, dias, meses, no caso, anos da questão que você leu, né? É, provavelmente são pessoas que não tiveram nenhum tipo de acesso a estudos como a gente teve, né? Sim, Porque aqui a gente já sabe como é que funciona, então a gente já não vai se apegar tanto, né? Então vai ser mais leve. Agora, quem não sabe, acha que tudo acaba ali, quer resolver o que não fez, aí pronto, é uma luta. é uma bênção, porque achei muito lindo que você falou assim, é verdade, a vida preparando, a doutrina faz com que a gente vá preparando durante a vida, cada vez mais, né, com o passar da idade, com o passar, cada vez mais a gente vai se preparando para isso, que é o Exato, sentido da vida, né? verdade. Lili, muito lindo o que você fala. Aqui, mais uma vez, corrobora também a questão de estudar o Espiritismo, porque tudo isso que a Suzeli falou, né, da pessoa que viveu de forma mais desapegada, não tão apegada ao materialismo, né, mas também as pessoas que estudam, né, o Espiritismo, assim como nós, que a gente sabe que nosso mundo não é aqui, nosso mundo é lá. Estamos aqui em provas e expiações. Então, eu acredito que quem estuda, quando parte desse mundo, vai com aquele sentimento de que, pô, tô voltando para casa. Fiz o que eu tinha que fazer, serei, terei as consequências, né, do que eu fiz, deixei de fazer no provas e expiações, mas estou voltando para casa, né? Reencontra os entes que foram na nossa frente. Então, é uma passagem assim que tende a ser dar esse sentimento de volta para casa. Agora, aqueles que não estudam o espiritismo, que não creem em vida após a morte, esses devem sofrer mais também, né? Porque eu acho que está um pouco associado. Essas pessoas, né, tendem a ser também aquelas pessoas mais apegadas ao extremo aqui na vida corpórea. Então, essas aí, acho que na passagem devem sofrer mais, né? Porque não entendem, pô, mas por quê? Eu morri, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mal sabe eles que ali é a nossa vida, né? Então, só isso queria complementar a importância dos estudos, a importância da gente saber que nosso mundo é do outro lado, estamos aqui só em provas e expiações. É verdade. Interessante isso que você falou, Gê. Cleide, pode falar, por favor. Não pode falar, depois eu falo. Eu só ia fazer um adendo ali do que o Jé falou, só ia comentar. Pode falar. Que me fez lembrar, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ali fala bem-aventurados os aflitos. E ali tem uma mensagem do Espírito Sanson. E a história dele é muito linda, porque ele foi um espírito que o ser que vê. Foi lá bem embaixo. E ele enviou uma carta, né, para
sociedade espírita para que depois, após a sua desencarnação, que ele fosse evocado, para que ele fosse evocado após a sua morte, para que ele desse comunicação de como era esse além-túmulo. E ele foi um espírito que ele sofreu muito e antes da sua desencarnação, 2 anos antes, ele mandou essa carta, né, para a sociedade espírita. E é interessante porque ele fala que aí Kardec foi ao velório dele com alguns médiuns, os membros ali da sociedade, e realmente eles foram para uma sala e evocaram esse espírito. E interessante que depois de 8 horas ele estava com os pés, ele fala. E ele conta que quando, no momento da sua desencarnação, ele fez uma prece a Deus. Ele fez uma prece a Deus pedindo que, se fosse de merecimento, que ele pudesse realmente vir dar a mensagem de além-túmulo, né, para as pessoas com quem ele conviveu, de ajudar. E é muito interessante porque, gente, essa história dele realmente é a prova que não existe a morte do espírito. A vida continua. Então, eu quis trazer essa história só para a gente ter em mente, porque quando Kardec ele faz até o comentário que os próprios espíritos deram a comunicação, esse é um exemplo. E quem tiver interesse de ler, de se aprimorar, está na Revista Espírita de 1862. Eu não lembro, porque como Kardec fazia uma vez por ano, então eu não sei se foi de maio de 1862, mas é muito interessante ver. E depois o que o Kardec falou, depois dessa evocação que ele relatou ali no velório. Pode falar, Inês. Não, é muito legal essa história do Sansão, né? E a gente se atenta porque ele era um estudioso, né? Ele participava das reuniões, então ele já tinha um entendimento, né? Então é muito legal essa história. E realmente o que eu ia comentar na sequência do Gé era isso. A gente que estuda, o que a gente vai fazer quando chegar a nossa hora? A gente vai orar e agradecer. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de eu ter vindo resgatar meus débitos, que eu possa ter aproveitado esta oportunidade que o Senhor me deu. Com certeza, nós vamos fazer essa oração, né? Agora, quem não estudou, vai fazer o quê? Não, meu Deus, como pode? Meu carro, minha casa, minha mulher, meus filhos, né? Então, assim, para a gente ver a diferença, né? De quem estuda, de quem sabe que a vida continua, que a nossa vida mais importante é lá, porque a gente vai se melhorar, vai tentar resgatar os erros que a gente cometeu aqui. É lá que a gente vai ter a chance de se elevar, né? Então, se a gente sabe que a vida continua, a gente vai ter uma morte diferente, e com certeza um desprendimento diferente, né? Mais leve, né? O rompimento vai ser, como a Mary leu ali, não vai ser abrupto, né? Vai ser suave. Né? Agora, quem não tem o estudo, infelizmente, né? E olha só, gente, vamos deixar 158 para a próxima semana? Com 2 minutos. Que rendeu! Então vamos assim, encerrando os nossos estudos, agradecendo a Suzelei, a Cleide, o Carlos, o Gerson, o Noah, e eu, e todos aí que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF. Vamos agradecendo a todos os corações que vão nos acompanhar através do canal e agradecendo ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanharam no estudo de hoje e que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana
e até o nosso próximo encontro com fé em Deus.